Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Atividade da sequência 1, se eu não me engano, foi no terceiro bimestre, o final dele, né? E a sequência 2 e 3 no quarto bimestre. Então, eu vou fazer a correção da sequência 1, tá? Que já tem feito a correção da sequência 2 e 3 e enviar para vocês. Sequência 1, habilidade 8, diferenciar ideias centrais e secundárias ou tópicos e subtópicos do texto. Vamos à primeira pergunta. Leia o texto e responda os exercícios 1 e 2. Corante de açaí aponta placas dentárias. Sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros, o açaí pode ser muito mais do que um alimento nutritivo e saboroso. O corante da fruta, extraído em laboratório, serviu de base à produção de um composto natural que poderá ser usado em consultórios odontológicos para ajudar na identificação de placas bacterianas na região bucal. Os evidenciadores são produtos aplicados nos dentes para que as áreas atingidas pela placa bacteriana fiquem mais escuras e assim possam ser localizadas e tratadas na pesquisa desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Pará. O evidenciador à base de açaí obteve resultados satisfatórios na localização de placas, revelando 62% a mais do que a placa visível a olho nu. Uma das vantagens do produto é sua composição natural. Outros pontos positivos são o baixo custo de produção e a possibilidade de geração de mão de obra para a colheita do açaí. Muito bem, então vamos agora para as perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta fala o seguinte: com suas palavras, responda. Qual é a ideia central do fragmento? Então, a ideia central desse fragmento é de informar sobre o uso do açaí como um composto natural para a identificação de placas bacterianas na região bucal. Agora vamos para o exercício 2. Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta, primeiro, a ideia principal e, segundo, uma ideia secundária. Então, vamos lá. A. O açaí tem baixo custo de produção. Essa é a ideia principal. A gente viu que a ideia principal aqui, ó, não é essa, que a ideia principal é que o açaí, né, o uso do açaí como um composto natural para identificação de placas bacterianas na região bucal, certo? Essa é a principal. Então, vamos lá. Então, a A não é. B. O corante do açaí poderá ser usado para identificação de placas bacterianas? Sim, essa é a ideia principal. Agora, essa aqui seria uma ideia secundária? O açaí é sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros? Sim, porque ele fala isso aqui, ó. Sucesso, olha lá. Aqui. Sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros, certo? Então, essa é uma ideia secundária. Então, nós temos aqui a B como a certa. Vamos para 3 agora. Leia o texto e responda. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22.900 quilômetros das rodovias paulistas. São 41.500 toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento de água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes, além dos perigos que o lixo representa para os motoristas. O material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva, ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos
inservíveis que poderiam se transformar em sacos de lixos, baldes, cabides e até acessórios para os carros. Os gêneros textuais correspondem a certos pontos. Esse aqui, gente, até aqui é o trecho, tá? Agora vamos para o enunciado. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que ele se destina e pela sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece que sua função é. Então, aqui ele está falando o seguinte: todo texto, quando produzido, ele segue um padrão. Pensando em quê? Ele pensa principalmente, né, na finalidade, ou seja, para que está sendo produzido aquele texto, no público ao qual ele vai ser, né, escrito. E pensando nisso, esse trechinho que nós lemos, qual é a função dele? Vamos lá. A. Apresentar dados estatísticos sobre reciclagem no país. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. Divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. Ou conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Bom, esse texto, né, ele, todo momento, ele traz, sim, dados estatísticos, né, sobre a quantidade de lixo, mas o principal dele, por que ele foi escrito? Né? A principal função dele é conscientizar. Conscientizar o quê? O leitor de que é possível que todo aquele lixo que ele joga, ao invés de parar na rodovia e provocar acidentes, ele poderia estar guardando e descartando nos locais certos para que sejam utilizados com um destino melhor, tá? Então, no caso da reciclagem. Então, esse trechinho, ele tem essa função de conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental, né? E da importância dessa preservação também contribuir na segurança das rodovias. Leia os textos motivadores da redação do Enem 2013. Texto 1. Qual o objetivo da Lei Seca ao Volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Ambramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes no trânsito e metade das mortes. Segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao governo o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Muito bem. Aqui vocês têm uma campanha, né, um folder de campanha. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime, pode dar cadeia. Lei seca em números. Aí aqui ele vai colocar, por exemplo, nos hospitais, depois da lei seca, menos 13% de atendimento hospitalar, 97% aprovaram o uso dos bafômetros, menos 27% de vítimas de acidentes no Grande Rio, no Grande Rio, né, lá no Rio de Janeiro, e menos 6,2% na média nacional de redução de vítimas fatais. Ou seja, tudo coisas boas, né? Texto 2. Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope. Tulipas são copos de chope, e bolachas de papelão não servem.
O bolacha de papelão é aquele que eles falam que é tipo um descanso de copo que fica na mesa, que a pessoa coloca o copo de chopp em cima, entendeu? Bom, continuando. Tulipas de chopp e bolachas de papelão não servem em condições normais como objetos de experimento para confirmar essa proposta. Qual a proposta? Que, olha aqui, ó, a lei da física que comprova o quê? Que dois polos opostos se atraem em um campo magnético, é isso, tá? A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Então, de um lado do descanso do copo, dessa bolacha que eles falam, tinha lá chamar um táxi e do outro lado dirigir. Ao mesmo tempo, tulipas de chopp também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante o fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo na opção dirigir, ou seja, com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causavam repulsa, ou seja, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Então, o cliente não conseguia colocar na parte dirigir, ele não conseguia colocar o copo no descanso. Mas se ele virasse, mostrando o lado com o desenho de chamar um táxi, ele rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. Muito bem. A ideia central presente na coletânea de texto é explicar a necessidade da criação da lei seca ao volante, divulgar dados sobre os acidentes, anunciar a compra de adjuntos, apresentar o trabalho da Associação Brasileira, divulgar ações. Então, é aqui, ó, explicar a necessidade da lei seca ao volante, certo? 5. Leia a notícia retirada da página oficial do governo de São Paulo. O governo vai oferecer refeições gratuitas no Bom Prato para pessoas em situação de rua. Medida vale até 30 de julho, prazo que pode ser prorrogado para a população cadastrada pelas prefeituras. O governo João Dória anunciou nesta sexta-feira, dia 29, a gratuidade nas refeições oferecidas pela Rede Bom Prato a 15 mil pessoas em situação de rua cadastradas pelas prefeituras. A medida vale até 30 de julho e pode ser prorrogada. Essa é mais uma medida que reflete a nossa preocupação para a questão social. Pessoas em situação extrema de pobreza já estão recebendo na região metropolitana de São Paulo e em outras regiões do estado as cestas com alimentos para atender até 4 pessoas durante 30 dias. Neste primeiro momento, 1 milhão e 100 mil cestas estão sendo distribuídas, disse Dória. A partir de segunda-feira, com a adesão dos municípios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado firmará convênio de cooperação com as prefeituras. A iniciativa estabelece a gratuidade das refeições mediante a apresentação do cartão com QR Code e cabe às prefeituras a quantificação, identificação e localização dos beneficiários, bem como a entrega dos cartões da gratuidade e o monitoramento da prestação dos serviços. O investimento do governo de São Paulo é de 2 milhões. O sistema desenvolvido em parceria com a Prodesp possibilita com que a Secretaria de Desenvolvimento Social administre de forma tecnológica a distribuição das refeições por meio do cartão com QR Code, que permite ao governo do estado manter os serviços públicos em pleno funcionamento. A gratuidade de uma alimentação de qualidade balanceada, como a que servimos no Bom Prato, permite ao governo de São Paulo garantir a segurança alimentar desta população, além de assegurar a melhoria em suas defesas frente a esta pandemia.
afirma a Secretaria de Desenvolvimento Social. Desde o início de abril, os 59 restaurantes Bom Prato passaram por rápidas adaptações com o intuito de servir as refeições para viagem, embalagens e com talheres descartáveis. O horário de atendimento também foi ampliado para evitar aglomerações, sendo os cafés da manhã das 7 às 9 e os almoços das 10 às 3 e os jantares das 5h30 às 19 ou enquanto houver refeições. Bom, vamos para o texto aqui. A ideia central do texto é... Bom, aqui ele vai falar que a Rede Bom Prato atenderá gratuitamente 15 mil pessoas em situação de rua cadastradas pela Prefeitura. É uma medida que vale até 30 de julho e pode ser prorrogada, e é um investimento do governo, né, na iniciativa é de 2 milhões. É isso aí.